Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Olá pessoal, muito boa tarde, eu sou Nilce Pereira. Estamos começando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Hoje o programa é de número 189. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Isso, muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Gouveia, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participem conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11 985176385 da Família Web Rádio ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine. Nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos. Estas são algumas interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre o tema o valor terapêutico do trabalho no bem. É terapêutico mesmo, é um valor terapêutico. E isso tudo numa visão clara do Espiritismo. E agora nós vamos falar mais uma vez, costumeiramente, todas as semanas, nós estamos lembrando da questão da consciência de cada um de nós em relação ao nosso próximo. Então, hoje, graças ao Ministério da Saúde, ele liberou o não uso de máscaras, mas a gente tem que ter a consciência, continuar usando o álcool gel e, quando você vai num lugar que tem aglomeração, na minha opinião, não custa você usar a sua máscara. Eu vou dar um pitaco aí. Pode dar. Eu fui no mercado domingo, gente, ninguém tá tomando cuidado com nada, não. Não. Olha, tinha uma senhora, uma ou duas ou três senhoras espirrando, mas espirrando feio dentro. E nós estamos assim, Gouveia. Começamos agora. Na minha casa tem 2 gripados lá forte. Minha filha e meu filho mais velho. Só que tá em casa. Então é assim. Agora de outono, que começa essa mudança do calor pro frio, o teu corpo vai ficar com gripe, vai ter gripe. Do outono até junho, dia 20, 25, você vai estar com esse sintoma de gripe. Porque de junho em diante, governo, já começa O frio. a acostumar já ao frio. O teu corpo e você não vai ter tanta... Então agora, Nilce, que o pessoal tinha que usar essa Então, máscara. mas aí é uma questão de você ter introjetado esses valores, Aí depende muito de cada um. Mas, infelizmente, tem pessoas que só fazem as coisas se tiver uma ordem de cima para baixo. É impressionante. Ou então, se você sabe que você está muito resfriado, tem que sair, não vá. Fica na tua casa. Aí que tá. Se você não tem verdade. necessidade. A intolerância que eu falei, governo, do aniversário da família Berrado, o tema é isso. Se você for falar com a pessoa, ela fala, o problema é meu, você não tem nada. O problema não é da senhora, só está tossindo aqui em todo mundo. Mas aí, Luiz, cada um, é o que eu acabei de falar, cada um tem um entendimento das coisas. Mas não pode ter isso, né? O que ele está falando é o seguinte, consciência. Nós temos que ter consciência. Então, o pessoal tem que ter consciência. Nós não falamos sempre aqui amor ao próximo, então
Amor ao próximo é o quê? Eu estar resfriado e ficar em Andando pra lá e pra aglomeração? cá. Não, Não pode. não é. Focando uma visão espírita também é utilidade pública. É verdade. Vamos lá, Luiz. Então, e agora nós vamos iniciar o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje nós vamos tirar dúvidas, hoje e sempre, toda semana nós estamos fazendo isso, dos nossos, porque selecionamos algumas perguntas, porque não dá para pegar todas as perguntas, mas selecionamos algumas perguntas e vamos respondendo, não é? Hoje o primeiro questionamento é para o nosso amigo Marcos Aleixo, e ele foi feito pelo nosso ouvinte Roberto dos Santos Rodrigues. E ele pergunta o seguinte, Aleixo, o Roberto quer saber como o Espiritismo explica a porta larga e a porta estreitas para a vida futura. Exatamente, está aí um dos pontos da reencarnação nossa futura, né? Porque as pessoas, quando têm dúvida como será a nossa próxima reencarnação, onde estaremos, de que forma estaremos, está ligado ao hoje. E quando Jesus fala para nós entrarmos na porta estreita, o que significa a porta estreita? São os desafios da vida, são aquela vida de abnegação, de dedicação ao bem, a outra pessoa, a seguir uma vida mais correta possível. A porta larga são as portas das facilidades, né? A quem deseja só as facilidades do mundo terreno, participar de festas, ter dinheiro, fama. Passar o outro para trás. Isso aí para ter os meios materiais que vão satisfazê-lo materialmente. Então, isso daí é a porta larga. Agora, a porta estreita é aquela porta da aceitação, da resignação, de você procurar ter a consciência, despertar na sua consciência as leis de Deus para começar a fazer o bem, né? Não querer tanto e não se desequilibrar, se entristecer por não ter aquilo que o meio terreno te dá, né? Te proporciona às vezes que outros conseguem e nós não conseguimos. Porque para nós estarmos num futuro melhor, numa reencarnação mais equilibrada, num futuro em mundos melhores, num planeta melhor, nós precisamos hoje trilhar essa porta estreita, que é a abnegação, o compromisso, realmente você compreender que os bens terrenos não é o que vai nos fazer felizes no futuro, nem vai nos evoluir espiritualmente. Então, agora, a porta... E aí, quando nós começamos a entrar pela porta estreita, nós percebemos e vamos ter a ideia que lá no futuro, o quanto valeu a pena, o quanto foi bom, o quanto nós já estamos melhores, né? E há muitos meios de nós fazermos isso. Interessante que você pode entrar pela porta estreita, mas continuar vivendo a sua vida. Não é simplesmente... E também tem momentos felizes. Não é porque você está na porta estreita que você vai ter só momentos difíceis, de dedicação. Não. Você vai ter esses momentos de lazer com a sua família. Compreender que os bens terrenos não é o caminho, né? É compreender que é a mesma coisa, fala no Evangelho, né? Quando você ganha tudo, todas as portas são abertas com muita facilidade, você tem tudo que você deseja na terra, Deus vai te falar lá, né? Você já recebeu todos os seus bens. Já recebeu, já tudo lá. Agora. Tudo que você queria, você já recebeu lá. Não era aquilo que você queria? Estão nos kits. Então, agora, para você conquistar o reino de Deus, aí é diferente. Não é com os bens terrenos. É com a abnegação, a dedicação. É a entrada pelo sacrifício, pela porta estreita. Eu vejo, às vezes, vidas de pessoas de um sacrifício muito grande, de dedicação à sua família, dedicação a filhos deficientes. A pessoa não tem tempo de se divertir, a pessoa não tem tempo nem de ter um momento de lazer, a vida dela é muito dura. Essa daí, no futuro, no mundo espiritual, ela terá a recompensa dela. Mas aí, Marcos, então, a pessoa tem uma vida super amarrada, difícil, né? Aquela coisa toda, como você falou aí, mas... Que jeito que ela está atravessando essa porta estreita? Também. Porque se ela está ali
reclamando e blasfemando. Então, todo o sacrifício que ela está adiantou fazendo muito, não não adiantou tem muito. muito. E um outro ponto, não quer dizer também que as pessoas que têm vida boa, que têm a facilidade financeira, que não tem que problema. também não vai estar bem do outro lado, não é isso, porque tem pessoas que vieram com a prova à mesa de ter meios financeiros para ajudar a alavancar a humanidade, ajudar a trazer meios, condições para que a humanidade esteja Ajudar bem. o grupo social dele ali, né? Na comunidade dele, no meio social no dele. país dele, um É, empresário isso. fundando empresa com equipamentos, meios para o crescimento da humanidade. Então não quer dizer também que a pessoa você querer as facilidades, só o que é facilidade aqui do mundo terreno, sem fazer nada de útil para a humanidade, né? Verdade. E aí eu vejo assim, nesse negócio da porta estreita. Engraçado, a gente vê Agora, se você pegar a sociedade num todo, você vê cada um reencarna com um propósito. Você vê muitas pessoas internadas em hospitais, crianças que nascem com problema, pessoas que perdem os pais, espíritos que já nascem e depois já ficam sem a família, ficam doentes. Eu sei que tem toda a gama de possibilidades aqui na Terra. Aí, eu considero aquilo como se fosse uma ferramenta de aperfeiçoamento na nossa alma. Quem tem possibilidade, é uma ferramenta. Então você, de um lado, tem pessoas, tem gente, tem situações precisando de você. A outra coisa é eu vou fazer alguma coisa em benefício ou eu vou fingir que não estou vendo. É aí que eu vejo bem a porta estreita e a porta larga. Uma coisa é você achar que eu vou fingir que está tudo bem. A outra é você se dedicar a uma causa. Você pode ser por causa de pessoas ou pode ser uma causa que nem, poxa vida, uma pessoa que é religiosa. E a pessoa consegue, através da sua religião, induzir pessoas a ter uma vida melhor. Por exemplo, um padre, um pastor, um dirigente espírita que consegue mostrar para as pessoas que ela tem chance, que Deus existe, que Deus é bom e que ela vai ter chance, e ela consegue mudar a cabeça de algumas pessoas para melhor. Essa é uma porta estreita, você está usando uma ferramenta que você tem para poder ajudar as pessoas. Não precisa ser num hospital, pode ser. Então eu vejo, de um lado, algumas pessoas como, vamos dizer assim, ferramenta de trabalho, e outras pessoas do outro lado como pessoas para pegar no batente para poder ajudar e transformar aquela sociedade melhor. Fala, Nilson, você ia falar. Todos nós temos meios para participar de tudo. É verdade. Né? Se você está na porta estreita, você escolheu, né? Você tem os seus meios de ajudar o outro. E pela porta larga, idem. É como o Alex falou, não significa que eu escolhi a porta larga, então para mim tudo vai ser fácil. Não. Aí, como ele falou, por exemplo, as grandes empresas, né? Elas têm o quinhãozinho dela lá, difícil também, porque ela tem que administrar tudo, né? Aquela empresa, ela tem que administrar os funcionários, dar uma condição de vida melhor para aquele pessoal, cuidar da produção, né? E tudo mais. Então, também, ele está na porta larga, mas ele está colaborando. Então, quando diz aquele que escolhe a porta larga, mas é aquele indivíduo que ele pensa no dinheiro para o bem-estar dele. E o outro, eu não conheço, né? Assim, o outro não existe. Então, aí, ele está passando pela porta larga, está achando uma delícia passar pela porta larga, né? Por quê? Porque ele não introjetou aquela questão, a conscientização
do papel dele aqui tá enfraquecida. Né? E aquele também que está lá com a vida cheia de sacrifício, é filho, às vezes 2, 3 com deficiência, a gente vê muito isso aí. Né? E aí? Recursos sociais nem sempre atendem, então é um sacrifício muito grande. Mas também, se aquela pessoa ficar blasfemando, reclamando, e isso, ela também vai responder por isso. Então, eu acho que a melhor porta que a gente tem é a nossa consciência. Verdade. Para mim não tem outra. Olha que o assunto é bom, amigos. Leia lá no Evangelho, Porta Estreita e Porta Larga, você vai ver o que os espíritos, né? A opinião dos espíritos e a opinião de Kardec lá. É muito interessante. E agora, Luiz, você vai responder uma Eu? perguntinha lá da Rosa Aparecida Guzmão. Sabe o que ela quer saber? Ela está perguntando aqui. Os antigos concebiam que as almas virtuosas viveriam em contemplação eterna, no seio de Deus. Como é a concepção espírita? Tá falando em contemplação. Rosa. Então, Rosa, o espiritismo, ele veio exatamente com uma concepção totalmente nova a respeito disso. Por quê? Porque o espiritismo ampliou o nosso leque. Essa ideia era a ideia do céu, né? Contemplação. Você vai para o céu e você vai ficar lá contemplando, e aí até aparecia aqueles filminhos, a pessoa tocando harpa, escutando música. Aí você começa a pensar, poxa vida, tudo bem, passar 1 hora, 2 horas fazendo isso, é uma boa. Agora, você passar a vida toda não fazendo nada, você vai chegar a hora que você vai arrumar sarna para se coçar. Porque quando você não faz nada, você procura alguma coisa para fazer. Você vai brigar com o outro. E a doutrina espírita, Rosa, a doutrina espírita veio abrir nossa cabeça em um leque de tudo isso. Por quê? Porque ela fala assim, olha, a vida não é uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Não, a vida é vida. A vida, ela depois que você começa como espírito nominal, como homem, como gente, você é imortal. Imortal é imortal. Você nunca vai sumir, não tem essa. E a vida é uma só. Aí você tem vários segmentos na vida, que são essas encarnações, desencarnações. São segmentos de aprendizado, momentos de aprendizado. E quando eu desencarno, que eu vou para o plano espiritual, o que eu vou fazer? Vou tocar harpa? Não. Eu vou lá ser espetado pelo sei lá, o tridente? Também não. No plano espiritual, todo mundo continua a sua vida. Lógico, tem as pessoas que ainda precisam de um grande auxílio no plano espiritual, porque não entendem direito o que está acontecendo. Mas muitas pessoas que já estão num nível bom, ela vai realmente ser útil, e muito útil. Todos nós vamos ser muito úteis. Por quê? Porque nós não acabamos de falar na pergunta 1, que exatamente você está ajudando, sendo útil, ajudando e colaborando aqueles que precisam. E no plano espiritual também. Você chega lá, você vai ter um tempo de adaptação. Imagina, você chegou num serviço novo. O que vai acontecer? Você vai ter um tempo de adaptação, alguém vai explicar para você, você vai fazer isso. E assim, topa. Então vai. Aí você vai ajudar pessoas que estão com problema, vai induzir pessoas, vai ajudar pessoas no próprio plano espiritual que ainda não entendeu que está com problema, e você vai ajudar. E aí você não vai ficar, pode ter certeza, você não vai ficar sem fazer nada. Você vai ter atividade no mundo espiritual e muita, né? Como vai ter, né? Porque não faz sentido.
você fica lá na ociosidade. Ficar lá tocando harpa, né? Tem. Almas virtuosas, contemplação. O Evangelho não diz para nós, seres encarnados, ficarmos na ociosidade, né? É. Então, se a vida espiritual é a continuidade, nós não vamos ficar na ociosidade, não. Não. Vai depender muito de como nós entramos no plano espiritual. Verdade. Então, E aí nós vemos Kardec, aí nós falamos aqui do livro Céu e Inferno, Kardec entrevistando vários espíritos em várias situações. É interessante você ler, viu, Rosa? Ler esse livro Céu e Inferno, segunda parte, lê ele todo, não lê só a segunda parte não, mas é a entrevista, a segunda parte é a entrevista de Kardec a vários espíritos para saber como é que ela está lá no mundo espiritual. Mas, se você não, também tem os livros subsidiários, que são os livros que podem ajudar e que relatam histórias depois do desencarne, histórias aqui na Terra, e depois a pessoa desencarnou, depois reencarnou, como ela reencarnou. Então, são histórias em livros subsidiários. Lógico. Você tem que, também tem isso, né? Você tem que ler uns livros de espíritos que têm uma certa André Luiz, aceitação. Isso, André Luiz, a Joana de Ângeles e outras, né? Que, Emmanuel. E são pessoas que são espíritos que vieram mostrar, olha, depois que a vida acabou, tem isso. Então, com certeza, de mão abanando, você não vai ficar não, viu, Rosa? Fique tranquila aí, ninguém, nem o espírito, e ainda mais o espírito virtuoso. Espírito virtuoso não vai de jeito nenhum ficar parado, sem vendo a coisa do circo pegar fogo e não fazer nada. Agora, se ele foi um grande preguiçoso aqui no plano terrestre, o típico preguiçoso. Não vou fazer porque tenho preguiça, não vou fazer porque não gosto, não vou fazer porque vou fazer depois. Ele fica praticando a procrastinação. Então amanhã eu faço amanhã e vai. Então, o cara, ele já tem isso de que ele não vai fazer nada porque ele vai morrer mesmo. Então, esse tipo de espírito, quando ele chegar lá, ele vai querer procrastinar do mesmo jeito. Ele vai manter aquele padrão de preguiça. Isso. Né? Só que vai chegar uma hora que ele vai perceber que todo aquele grupo de preguiçosos, de espíritos ali como vibrando na mesma faixa dele, vai se diminuindo, porque eles vão tomando consciência, eles vão aceitando a ajuda dos amigos espirituais, né? Porque nenhum de nós vamos ficar desamparado no plano espiritual. Nós vamos ter os espíritos amigos que vão estar vai estar nos intuindo, nos ajudando, né? Aí vai chegar uma hora que até aquele preguiçoso mesmo ali, quanto mais ali, ele vai dizer, chega, né? Ele vê todo mundo pegando o trem e ele fica na estação. Ele fica na estação. Daqui a pouco a estação está vazia. Ele fica lá aí por teimosia, né? Por teimosia. Então, é isso daí. Então, vamos lá? Vamos continuando. O papo tá bom, mas nós precisamos continuar, dar sequência no programa, né? Agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa. Pode solicitar uma música de sua preferência. Envie os seus pedidos pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385, que será atendido no programa seguinte. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que estão espalhados por todos os locais de nosso país. E se você quiser pedir uma música de sua preferência, faça pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Agora, atendendo a uma solicitação musical do nosso ouvinte Roberta Soriano, ouviremos a música Sapato Velho, na voz de Roupa Nova.
seus olhos um jeito de herói. Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas pra poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés. Água da fonte, cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez não seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Vem pra Família Web Rádio, você também. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Aqui quem fala é Dionísio Arilha, do programa Terapia da Vida. Convido a todos para ouvir quinta-feira a partir das 14 horas. Espero por vocês. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio.
famíliawebradio.com. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que tem o seu comércio e deseja divulgar em nossa rádio, é muito simples. Entre em contato com o nosso departamento comercial e anuncie o seu produto ou serviço. A sua mensagem comercial será veiculada durante a nossa programação 24 horas no ar. Preços promocionais. Ligue DDD 11 98517 6385. Repetindo, DDD 11 98517 6385. Anuncie e faça parte você também da Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Estamos de volta, queridos ouvintes, atendendo uma solicitação da ouvinte Roberta Soriano. Ouvimos Sapato Velho na voz de Roupa Nova. E agora, Luiz Gouveia, nós vamos começar o segundo bloco, sabia? Gouveia, antes de você falar, a gente vai perdoar os ouvintes, porque na hora do intervalo da música, né, a gente fica andando, comendo uma bolachinha, né? A gente tá aqui, ninguém é de ferro, né? Então, aí tá no vídeo aí, ó, vou cortar aqui, ó. Lá, nós aqui, nós lá. Então, o ouvinte nos perdoe, porque o importante é o conteúdo que vocês estão falando, né? O conteúdo, os ouvintes aí, é riquíssimo. Então, a gente na hora do intervalo, nós também fazemos aqui, né, Aleixo? Comemos uma bolachinha, tomamos um café. Então, vamos que vamos. Vamos então, o valor terapêutico de um trabalho do bem. Então é o seguinte, fazer o bem, ao contrário do que à primeira vista possa parecer, não é somente doar um pedaço de pão a quem tem fome, um par de sapatos a quem está descalço, um agasalho a quem não tem onde se abrigar ou, como é mais comum, repassar algum dinheiro para as necessidades mais urgentes de outrem, conquanto tudo isso seja excelente e deveras importante, servindo também, no mínimo, de treinamento para o desapego dos bens materiais, que ninguém levará para o outro lado da vida, a vida espiritual, de onde todos proviemos e para onde todos retornaremos, e simultaneamente valendo como exercício da caridade no dizer do apóstolo Paulo de Tarso, é o amor em ação. Fazer o bem é ser útil, na medida do possível, é doar-se, doando um pouco do seu tempo, da atenção, do carinho, da amizade, do respeito, da compreensão e do amor. E todos, sem exceção, podemos ser úteis, doando-nos como, por exemplo, quando ouvimos com atenção o interesse o interlocutor aflito, desejoso de conhecer outra opinião, ou pelo menos de desabafar, aliviando-se da angústia ou da ansiedade. Por igual, quando conseguimos impor silêncio, a tentação de reclamar, o que seguramente aumentaria a confusão, pacificando, quando possível, o ambiente que nós nos encontramos, optando pelo entendimento sempre. Também podemos ser úteis no dia a dia, nas coisas mínimas ou nas mínimas coisas, prestando a informação correta a quem não seja da cidade, auxiliando um cego a atravessar a rua, visitando um doente que esteja hospitalizado, levando-lhe uma palavra de esperança, oferecendo-nos
para a realização de trabalhos diversos nos mais variados campos, sem esperar pela convocação, trabalhando, enfim, com capricho em tudo que fizemos, nas tarefas simples ou nas complexas. Cumprindo por esse modo a nossa parte e contribuindo para a harmonia e o equilíbrio das relações sociais, uma vez que vivemos em regime de interdependência. Vale dizer, dependemos uns dos outros. Como descrito no capítulo O Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, porque se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Estas reflexões revelam valioso significado para aqueles que escolhem se dedicar ao caminho do bem, norteando seus passos na verdadeira felicidade, e é poder se tornar alguém melhor e fazer a vida de alguém mais feliz. O amor e caridade têm um grande poder, capaz de transformar o egoísmo que impera no mundo e que causa tanto sofrimento. Vale a pena pensar, tentando encontrar sua própria fórmula para fazer a diferença no planeta. Fazer o bem faz bem. Isso está no blog Portal do Espírito, né? Então, fazer o bem faz bem, né, Nilce e o Aleixo? Fazer o bem faz bem. Mas o bem faz bem tá é resumindo. Tanta forma, né? É isso nós falamos agora nessas respostas que fizemos sobre você ir lá pro espaço e ficar tocando harpa também. Não pode. Nós temos que estar em ação. Aí, ó, fazer o bem faz bem. Aqui já está dizendo tudo. Se a gente levar vamos levar no pé da letra, fazer o bem faz bem. Então, o que eu vou deduzir disso aqui? Vou fazer o bem. Agora, de que forma que eu vou fazer esse bem? Existem inúmeras possibilidades. É só procurar, é só se mexer, né? Eu diria que nem aqui está citando o homem de bem, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O homem de bem é aquele que conhece o lugar dele na sociedade que ele está, é aquele que contribui para a melhoria daquela sociedade, né? É aquele que tem a conscientização do que é aquele grupo familiar que ele pertence, né? Enfim, são todas essas ações. E, gente, se a gente for daqui até na esquina, você vai encontrar uma forma de fazer um bem para alguém. É verdade. Não é? Nós vamos encontrar uma forma de facilitar alguma coisa para alguém, de fazer um encaminhamento para alguém que esteja necessitando e não está encontrando uma saída, não é? E também fazer o bem é procurar, na minha opinião, procurar conhecer todos os recursos que tem naquela sociedade que eu estou inserida. Porque se eu conheço todos os recursos, todas as ferramentas disponíveis, eu vou saber como encaminhar alguém que esteja com um problema. Isso também é fazer o bem. Porque muitas vezes a pessoa que está inserida numa situação difícil, ela não consegue pensar. Ela não sabe onde se dirigir.
Então, agora eu posso falar uma coisinha que eu fiquei, conforme você foi falando, você sabe que vai minando coisa na cabeça da gente. E onde está o valor terapêutico nisso? Você imagina, olha, eu penso logo no mundo espiritual. Imagina você num ambiente ajudando pessoas, ajudando a lavar roupa, a trocar a pessoa que está acamada, a fazer uma coisa. Imagina os mentores espirituais daquela criatura que está ali, mais o seu mentor, mais o alto, né, o mais alto, iluminando aquele trabalho. Você entra numa egrégora, né, num espaço vibratório tão bom, que se você está com dor de coluna, se você está com dor não sei do que, você até esquece aquilo. Aquilo passa despercebido. Você só vai lembrar depois, quando você já vai embora, você vai dormir. Por quê? Porque aquilo não é a pior coisa, não é nada perto do que você está passando, está ajudando uma pessoa. Então, terapeuticamente, isso te faz muito bem. Você fica muito bem, saudável, espírito bom, cabeça boa. Então, e muitas vezes a gente está com uma questão que a gente fala, como que eu vou resolver isso, né? E aqui eu coloco o poder da fé, o poder da oração. Então, você pede ajuda aos amigos espirituais, né? Através de uma prece, um pensamento elevado. E podemos ver que aquela situação ela vai ter um encaminhamento, né? Porque enquanto a gente está ali, ai meu Deus, mas eu não vou conseguir, ai, mas isso aqui está muito pesado, ai, nós não vamos conseguir mesmo. Mas a hora que nós saímos um pouquinho disso e nos conectamos com a espiritualidade, nós recebemos ajuda, sim. E nós vamos resolver. Não é isso. Poder terapêutico do bem, né? Fazer o bem faz bem para nós, né? Muito para nós. Muito, muito. E o bem é o bem, né? Quando perguntaram para São Vicente de Paulo qual que é a melhor das caridades, a material ou a moral? Aí ele falou, olha, dividir a caridade agora? Caridade é caridade. Não tem caridade material, caridade moral. Caridade é uma só. No momento que você está podendo ajudar materialmente, você ajuda. Sim. O moral, você pode a todo momento vir junto com materialmente ou quando você não tem o material. Então, e os espíritos nos falam justamente isso, que o que vai fazer nós nos evoluir espiritualmente é o bem que façamos ao outrem. Então, todo bem que nós façamos a alguém, seja... E existe essa questão, né? Muita gente no espiritismo, muitas vezes eu pensei assim também, que você precisa um pouquinho que você faz, não parece você fica, não fiz nada. Não, já é um passo para o espírito, é um passo. Às vezes as pessoas ficam, mas se perturbando que você não é outra, você não fez nada na encarnação. Um pouquinho que você faz, já é um passo que você deu. Você talvez em reencarnações passadas, nesse pouquinho você começou a fazer. Então... comece a fazer o bem, seja de que modo for. O que você vê, às vezes a gente vemos as pessoas criticando a outra porque ela não faz isso, não faz aquilo, mas se ela fez alguma coisa, já é um passinho. Então, que comece a fazer o bem, que isso é que vai no futuro fazer que você consiga fazer coisas maiores, tenha condições de fazer um bem maior. Então, se você pode colaborar, isso é bem que interessante, você pode colaborar na porta de uma casa espírita, atendendo as pessoas com sorriso, servindo uma água. Sim. Você está fazendo bem. Se você já está com condição de levar um feijão junto, bem, você já está começando melhorou o seu bem, né? Não é que melhorou, você já está com condição também de ajudar o estômago da outra pessoa. E assim nós vamos seguindo, é assim que se faz. Se cada um da Terra estivesse fazendo um pouquinho, ela já estava transformada em outro patamar. A Terra já estaria num outro patamar. Já não precisaria de tanto bem. É porque já era natural. É o que acontece em mundos mais evoluídos, em espíritos que já alcançaram essa evolução espiritual. Isso. Lá todo mundo se ajuda.
Então o espírito só trabalha para o bem. Não fica aqui, você está errado, isso, aquilo. Aqui nós vivemos ainda na fase da crítica. Os espíritos estão encarnados hoje, olhando, procurando o defeito do outro para se vangloriar em cima do defeito do outro. Agora, o bem é a gente procurar do necessitado para ver o que ele necessita para auxiliar. Jesus deu um exemplo, todos os exemplos de Jesus deu de bem, né? Quando ele estava descendo, se não me engano, de Jerusalém para Jericó com os apóstolos, tinha um cachorro morto na estrada. Eu não lembro se era de Jerusalém para Jericó, mas se não me engano era. Mas se não for, me perdoe eu não lembrar essa lembrança. E o cachorro estava no estado de putrefação. Todo mundo, até os apóstolos, já foram para o outro lado da estrada, né? E Jesus foi ao encontro do cachorro e falou, olha que dentes lindos tem esse cachorro. Então Jesus viu o melhor, do que todo mundo viu o pior, ele viu o melhor. E a gente vemos o pior do melhor. Então, fazer o bem é começar a ver o melhor das pessoas, né? Auxiliar a pessoa no que nós podemos. E auxiliar, porque hoje a gente mede o auxílio. O problema hoje do bem é que a gente mede o bem na extensão daquilo que a pessoa é e como ela vai retribuir. Não, quem vai... Se o Chico fosse pensar em retribuição... Eu fico pensando... E rapidamente, senhor Luiz, aí eu já... Imagine se Deus e Jesus pensassem assim. Mas estava tudo relegado a nada. Nada. Porque se eles fossem pensar em retribuição, a gente está há quantos séculos sem retribuir o que eles fazem por nós? Eu fico pensando, tem 3 figuras que não é nem espírita, são católicas, mas são 3 figuras que eu fico pensando. As 3 têm um corpinho mirrado. Uma é a Rita de Cássia, a outra é Teresa de Calcutá e a outra Irmã Dulce. A Teresa de Calcutá, pelas fotos que a gente vê, ela tinha um corpinho bem franzino, ela devia ter algum tipo de problema, né? Mas o que ela fazia, ninguém fazia igual. A Irmã Dulce também. A Irmã Dulce também parece que era meio mirradinha, né? Uma fragilizada também. E a Rita de Cássia igual. A Rita de Cássia, ela antes dela entrar para ser freira, ela tinha um marido, e o marido era alcoólatra, e batia nela, né? E tinha aquela coisa. Aí ela foi pro convento e pediu para a madre lá, olha, tem um galinheiro ali, eu queria aquele galinheiro, dormir ali naquele galinheiro, porque ali eu gostaria de receber os meus pobres, porque ela já fazia um trabalho com os pobres, a Rita de Cássia. Rita de Cássia. E ela foi pro galinheiro. E no galinheiro ela deu um jeito, deu um trato lá e começou a receber as pessoas lá em Cássia, né? Receber as pessoas para atender, para ajudar. Então ela dava sopa, ela conseguiu convencer as freiras a ajudar, e ela arrecadava com os comerciantes lá do local, mas e ajudava. Teve uma vida igual. As 3 praticamente tiveram, assim que nós conhecemos, uma vida pareia, né? Que é aquela coisa da quase igualdade. Mas o que eu falo é o valor terapêutico. As 3 eram franzinas, fraquinhas, né? Assim, no corpo fraquinho. Mas, olha, eu acho que o que elas faziam muito, marmanjão, fortão, não fazia, não. Porque ela tinha uma força, porque ela tem uma ajuda espiritual, uma ajuda energética. Então, o Chico era um fraquinho, mas mais forte. Elas têm uma força, esses espíritos já têm uma força espiritual, né? Eles vêm com determinado trabalho já traçado, eles sabem o que tem que fazer, como eles já estão habituados, como eles já venceram as imperfeições deles. O que para nós ainda inferior é natural, a crítica, o não fazer o bem, a ser ocioso, para o espírito que já despertou para o bem, já vem fazendo o bem do pra passado, é natural. Ele já não vive mais sem o bem. Então é natural já esse trabalho. Você vai falar para todos esses que você comentou, na próxima reencarnação, se eles reencarnar todos na Terra agora,
Não tem quem fale para eles, ó, tem milhões aqui, tem uma vida. Eles vão procurar o necessitado. Já é do espírito, já está incutido às vezes de Deus o bem neles. Foi o Francisco de Assis que fez isso, que largou que o pai eles, dele era afortunado, né? Madre Teresa de Calcutá também era de uma família, se não me engano, de uma família de boas posses. Mas também tudo... Então, eles não estão nem aí. Então, olha, fazer o bem faz bem. Então você que está em casa, você fala assim, eu tenho uma vida monótona, me dá às vezes depressão. Não deixa de depressão. Ó, tem uma casa de repouso precisando sua ajuda. Tem uma casa de apoio à criança precisando sua ajuda. Vai lá, faz limpeza. Ajuda a varrer o corredor, não precisa ir lá todos os dias, mas uma vez por semana, ajuda a varrer o corredor, ajuda a lavar aquelas roupas daquelas crianças. É o remédio, né? É o seu remédio. Você sara da depressão e você vai ver que você vai encher a sua cabeça de coisas boas, histórias boas, e a sua depressão vai embora e você vai ficar muito bem. É isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar ou o meu tempo já acabou? Não, acho que já está caminhando, né? Sou eu agora para o término do segundo bloco? Você que quer conhecer melhor a Uzi Guarulhos, entre em nosso site, é só digitar uziguarulhos.com.br e você encontrará os endereços de todos os centros espíritas de nossa cidade e muitas informações interessantes sobre nós. Aliás, um ótimo trabalho, hein, senhor Luiz? O senhor fez com esse site aí. E a gente entra ali, tem os dias das palestras certinho, o nome das casas, tudo legal, hein? Bacana. E tem endereço das casas e entra, quando você clica na foto, quando você entra na foto da casa, você entra no site da Casa Espírita, aí explicando os dias de trabalho, o site da própria casa. É só você clicar na imagem daquela casa. É o recurso que eu não sabia ainda. Tá. E vamos a um pequeno intervalo. E lembrando que você pode solicitar uma música pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 983176385, da família Web Rádio. Agora atendendo a solicitação musical do nosso ouvinte, Renata Flores Vidola. Ouviremos a música Alguém Me Disse, na voz de Ana Carolina. Alguém me disse que tu andas novamente. De novo amor, nova paixão, todo contente. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Pouco me importa que tu beijes tantas vezes e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu pensei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei. Ao que eu te dei.
muitas vezes, e que tu mudes de paixão todos os meses. Se vais beijar como eu beijei, fazer sonhar como eu sonhei, mas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei, ao que eu te dei. Família Web Rádio e o programa. Família Web Rádio e o programa. Focando uma visão espírita sobre a vida. Com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, nós ouvimos a música Alguém Me Disse na voz de Ana Carolina. E agora nós estaremos entrando no terceiro bloco do nosso programa. Vamos lá, Luiz? Vamos, então nós agradecemos a todos vocês, ouvintes, que agora nos ouvem. Olha, Fátima, o pessoal lá, Maria e o Joaquim lá na cidade, a Neuza, todo mundo aí que está conosco lá na Argentina, Campinas e outros municípios aí. Obrigado pela presença, são ouvintes de todas as localidades, né? Que agora nós estamos na internet, a internet ela transmite para... se quiçá na lua, né? Agradecemos também a direção do Centro Universitário FIG Unimesp, pelo espaço que utilizamos para fazer este nosso programa, focando uma visão espírita sobre a vida. E é isso, você sabia que pode ouvir a Família Web Rádio diretamente no site famíliawebradio.com. E se quiser, poderá abrir uma aba no seu computador e entrar no site da rádio e continuar executando suas outras tarefas, ouvindo boas músicas e bons programas. Não esqueça, o site é famíliawebradio.com. Essa é uma vantagem, né? Você continua ainda fazendo os seus afazeres e escutando a Família Web Rádio. O Luiz, a semana passada, tinha dito que essa família webradio.com tinha saído do ar porque ele estava reformulando. Tá bom. Agora você entra é só escrever Família Web Rádio no Google. Aí você entra na CX Rádio, tudo quanto é lugar. Tem um monte de local. E a USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina espírita, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espiritual. Portanto, no dia 16 de abril, terceiro domingo do mês, em comemoração ao codificador da doutrina espírita Allan Kardec, a USE Guarulhos realizará uma atividade na Praça Allan Kardec, aqui na cidade de Guarulhos, a partir das 9 horas. E esse evento chama-se Mostra do Livro Espírita. É um evento que contará com a participação de uma banda de bolso e de rua, chamada SP
Brasil. E você, ouvinte, está convidado. E a Praça Allan Kardec, ela fica em frente ao Bosque Maia. Bosque é fácil Maia, de chegar. Isso, facinho, né? Então, agora nós vamos à divulgação das palestras que serão realizadas durante os dias 4 a 11 de abril. O tema abordado neste mês de março é o que é o Espiritismo. E hoje, dia 4 de abril, seu José Benedito dos Santos fará palestra às 20 horas no Centro Espírita Chico Xavier, ali da Rosana, localizado na rua Geraldo Marques, número 22, no Gopoúva, em Gopoúva, Guarulhos, ali próximo sai ali de Guarulhos, né? E no dia 5 de abril, o Marcos Goulart estará às 20h30 no Núcleo Assistencial Espírita Casa de Maria, na rua Guaraciaba 232, Jardim Barbosa, Guarulhos. Isso, e no dia 11 de abril, Cecília Serrato fará palestra às 20 horas no Centro Espírita Luz da Esperança, localizada na rua Arthur de Azevedo, número 20, Jardim América, Guarulhos, São Paulo. E agora, neste momento, vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita que estão contidos no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, para que vocês entendam melhor as propostas filosóficas espíritas. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende entrada no céu. Este abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Nota de rodapé dada por Kardec quando comentava sobre a criação da ideia do purgatório, em 593 depois de Cristo. Isso, Aleixo. E é uma nota de rodapé, porque o purgatório nós viemos conversando, né? O cristianismo mesmo era puro. Era ensinando aquilo que Jesus veio mostrar, as passagens de Jesus. Com o tempo, o pessoal foi enxertando um monte de coisas, não é? E quando Kardec escreveu o livro O Céu e o Inferno, ele fala sobre o céu, ele fala sobre o inferno e fala sobre o purgatório. E aqui ele faz um comentário sobre o purgatório. Porque, Aleixo, é o seguinte, vamos supor, uma criança, os padres tinham esse problema, os clérigos, né, tinham esse problema. A criança morre em tenridade. Aí o pai e a mãe chegam para o clérigo e falam assim: meu filho, vai para o céu ou vai para o inferno? Fica uma dúvida. A pessoa nasceu doente e ficou acamada a vida toda. Com 10, 12 anos ela morreu, mas sempre ficou acamada. Não deu tempo de fazer nem o mal nem o bem. Aí eu pergunto: você vai para o céu ou vai para o inferno? E aí não tinha resposta. E num concílio foi criado a ideia do purgatório. Só que essa ideia do purgatório não veio de graça. A ideia do purgatório era um pit stop. É como se você estivesse fazendo um pit stop para saber se você vai para o céu ou vai para o inferno. Não é um local de parada. É um local de parada. E aí, o que eles colocaram lá nesse concílio? Colocaram para a forma de você sair e ir para o céu. Era a quantidade de orações que você recebia, de intenções, né, que você recebe em sua direção. Essa sim seria a forma de você passar para o céu. Então, entrou o comércio aí. Por quê? Porque a igreja começou a dar privilégios para quem tinha dinheiro. Ó, se você construir uma igreja para mim, você ganha tanto bom, esse espírito vai ganhar tanto bônus e vai poder ser encaminhado para o céu. Contratar gente. Tinha gente que era rezadeira, né? Antigamente tinha as pessoas rezadeiras. Antigamente não, tem gente que ainda contrata a rezadeira, porque a pessoa não é tão ruim que ninguém nem chora nele, então vai chorador, rezadeira, vai tudo junto. Bom, mas lá naquela época vendia-se isso.
E começou-se a vender esse tipo de a indulgência. O que é indulgência? A indulgência é o seguinte, é a forma, você compra, quem tem dinheiro vai lá e paga essa indulgência para poder dar chance para aquele espírito ir para o céu. Quanto vale esse espírito para você? É a pergunta que às vezes algumas pessoas de madrugada falam. Quanto vale o céu para você? Dependendo quanto vale é quando você tem que doar, né? Aquela coisa que o pessoal pergunta. E essa indulgência, Kardec coloca aí. O purgatório. O purgatório criou-se esse comércio. E é um comércio indecente que ele fala, né? Por quê? Porque começou a negociar com coisas do céu. Outro dia, né, não é só aí que outro dia eu vi no Pacaembu, uns anos atrás, vendendo terra no céu, vendendo lote no céu. E aí eu falei, nossa, que legal comprar um lote no céu, hein? Eu vou comprar um. Então, são esse tipo de coisa que as pessoas não conhecem e que o Espiritismo veio exatamente explicar isso aí. Que isso tudo não existe. Não existe. O céu, o inferno, purgatório é muito um processo consciencial. Vamos lá, Nilce e Ale. Você imagina você receber indulgência de acordo com o número de orações que você recebe. Olha só a lógica da coisa, se tem lógica. Então, a pessoa está do outro lado, ela só vai receber, ela só vai passar de plano se ela receber muitas orações. Se ela, aqui na Terra, não é uma pessoa muito conhecida nem nada, então ela vai ficar marcando passo naquele estágio. A tendência ela é para o inferno, né? E aí Kardec, o nosso sábio Kardec, né, ele viu isso aí de longe, quer dizer, isso tudo girou em torno do econômico, né? No material. Do material, principalmente do dinheiro. Foi quando ele, através dos livros dele, dos livros da codificação, nós sabemos que não existe isso, que isso é uma coisa criada pelo homem, com a sua visão materialista, então, sem nenhuma consciência de nós como indivíduo, de nós como ser, de nós como filhos do mesmo Pai. Então, vamos criar historinhas e tudo mais. Por quê? Porque eles estavam visando a parte econômica. Não, então, e aí Kardec fala, né, que Martinho Lutero, quando fez a reforma protestante, ele deixou de lado o purgatório. Não tem purgatório para os protestantes. Por quê? Porque isso foi uma criação que não faz parte nada de nenhuma... Olha, para você ver, agora eu vou contar a particular minha. Eu estudei em colégio católico, né, colégio de freira. E eu me lembro que nós tínhamos aula de religião, né, e a nossa professora, que era uma freira também, ela falava muito do limbo, que era o lugar para onde iam as criancinhas que não tinham sido batizadas. Olha isso, né? Então, para nós, era assim, a criança... acontecia, né, da criança nascer e morrer. Então, nós tínhamos a plena consciência de que aquela criança, ela não teve tempo de viver, não teve tempo de fazer nem o bem nem o mal, portanto, ela ia para o limbo, que é um plano intermediário também, né? E hoje, esse limbo já foi removido, inclusive, da igreja. Não se fala mais, não existe mais o limbo, né? Pelo que eu sei. Mas o purgatório ainda
É comum. Ainda está aí, vivo ainda. Então, é por isso que a gente fala, nós falamos, né? O Espiritismo, ele abriu o leque. Abriu um leque, uma nossa cabeça, de forma ao seguinte, questione isso. Vamos parar e analisar. É justo isso? É certo? É bom isso? Seja racional nessa... Põe a cabecinha para funcionar. É o que você falou, né, Luiz? O cristianismo, ele foi a essência do Cristo Jesus. Só que com a reencarnação dos espíritos ainda muito ligado à matéria, eles começaram a se aproveitar dos benefícios que Jesus deixou para nós em benefício próprio, né? E a igreja, muitas vezes, eram representantes da igreja que começaram, do cristianismo na época, que começaram a se aproveitar disso. Você vende a indulgência. As indulgências vendem um terreno no céu, a salvação do céu, a sua salvação. Então você começa a ser alguém que começa a negociar com os bens de Deus. Só que aí você veja a dificuldade do ser humano hoje em querer facilidade. Se você olhar hoje, tem muitas situações que não é muito difícil. Tem pessoas que continuam vendendo facilidades do céu, prosperidade terrena, e a pessoa ainda, o espírito ainda é muito, o espírito mais inferior, mais voltado a questões, ele é muito voltado a questões terrenas. Então ele é voltado a facilidades. Se você hoje falar o espiritismo não te vende facilidades. O que os espíritos nos orientam através da obra de Kardec? Você precisa, através do seu esforço próprio, que é o que nós estávamos falando sobre a porta estreita, conseguir os benefícios ou uma condição melhor através do bem que você vai fazendo, exercendo o perdão, fazendo a caridade, tendo indulgência, paciência. E aí sim você terá uma condição melhor no futuro espiritualmente, em outras reencarnações, na volta para o mundo espiritual. Mas é a vida de abnegação, de procurar, através de você, vencer as suas imperfeições. As indulgências de encontrar um atalho para ganhar um dinheiro, né? Vender facilidades, porque, e veja a consciência do espírito ainda, como é que ele pode achar que Deus, ele pensa em Deus como ele, né? Ou até pior, porque ele acha que Deus vai facilitar a vida dele por ele ter comprado algo materialmente. Então nós vamos pensando, urge a necessidade de nós compreendermos o Evangelho do Cristo Jesus, compreender os ensinos que os Espíritos nos deixam, e através das passagens que Jesus nos deixou, em procurar realmente vencer as nossas imperfeições, fazer o bem, procurar atender o necessitado, para que nós venhamos no futuro estar melhor espiritualmente do que hoje. Não pensando só naquilo que é material ou nas facilidades do céu, né? Isso, e Aleixo, é interessante isso. Por quê? Porque imagina você sendo um pobrezinho, a cabeça da pessoa que não tem recurso, e morre, ela está à beira da morte. Aquela pessoa fala, meu Deus, eu não vou ter como ter dinheiro para ninguém rezar por mim. Aí junto os vizinhos, amigos, não, pode deixar que a gente reza para você. Mas não é o suficiente, porque você não tem tanto capital, talvez, para alcançar um nível. Não sei qual era o nível para você, você alcançando 100 pontos, acho que é por pontos, não sei. Você alcançando 100 pontos, 200 pontos, você vai para o céu. Eu não sei como é que é o esquema de contagem aí. Mas imagina uma pessoa, o desespero de uma pessoa que não tem recurso. Ela fala, nossa, eu estou fadada aí para o inferno, porque para o céu eu não vou, porque eu não era bonzinho. Todo mundo sabe que algumas coisas aprontamos, né? Nós não somos perfeitos, então todos nós sabemos que ninguém tem a vida assim 100% perfeita. Então a pessoa fica naquela angústia
E agora? Eu vou para o inferno, porque eu não tenho ninguém, não tenho recurso para pagar ninguém para rezar para mim. Então é isso, é um negócio complexo, viu? Complexo, mas de entendimento hoje, né, seu Luiz? De entendimento, Só né? pensar um pouquinho, né? Não querer facilidades, não adianta. Botar a cabeça para funcionar. A gente não pode ficar barganhando com Deus, porque a venda de indulgências era uma barganha com Deus. Com Deus. Isso que é barganha. Você está barganhando com Deus. Você compra uma facilidade, como nós compramos, se compra facilidades aqui hoje, para as portas materiais ser abertas, né? O cara inescrupuloso que está em alguma situação, em algum órgão, algum lugar privilegiado, seu trabalho, e alguém inescrupuloso quer alguma facilidade desse órgão, vai lá e compra ele, que ele facilite alguma coisa, como nós vemos hoje na Terra. É verdade. Na mesma forma, e isso acontece nos bens materiais, aí chegam até nós as informações. Nesse caso não era diferente, né? O camarada falou, eu quero o céu. Aí que o camarada lá na época prestou, no caso, o religioso, vou achar um atalho aqui para mim me enriquecer materialmente. Esse camarada não tem a mínima noção, eu vou falar para ele, eu sou representante de Deus, eu vou bolar algo que eu vou vender, porque eu sou representante de Deus. Até porque antigamente era facilitado isso, né? As pessoas escutavam e aceitavam aquele dirigente ali, terreno da religião, da igreja, como se fosse realmente o religioso, ele estava falando em nome de Deus. Ele poderia falar em nome de Deus, mas ele não é o representante. Para ele ser um representante de Deus, você precisa estar com a sua moral, sua conduta correta, né? Então ele pega, simplesmente falou, vou achar um atalho aqui. E o camarada que compra queria mais ainda um atalho, né? Facilidade. Mas interessante, Sr. Luiz, você vai se alongando, que você vai lembrando de outra coisa, Nilson. Como é que até hoje acontece isso? Como é que se fala no céu e inferno? Tanto as religiões pentecostais, as religiões evangélicas, como o catolicismo se fala no céu e inferno, se não acredita na continuação da vida. Quem é que vai para o inferno? Quem é que vai para o paraíso e vai queimar no fogo do inferno se a vida acaba, se eles acreditam que a vida acaba aqui, com a vida terrena? Então, como é que eles conseguem eles mesmos explicar isso? Eles falam que vai ficar hibernando, né? Mas hibernando quem? Se eles não acreditam na continuação, falam que não existe, que a reencarnação é impossível. Se não acredita na continuação da vida, então lá, como que o camarada, se ao mesmo tempo ele escutava do representante religioso de Deus naquela época, que morreu, como é que se vendia um terreno no céu? Se ele morreu. Morreu, acabou tudo. Mas é o que eu estava falando. Então, nem uma ele questão pensa, de né? lógica. Né? E assim, quem passou esse tipo de ideias, ele sabia para que público ele estava falando, né? É óbvio. E que muita gente aceita sem pestanejar, sem questionar. Falou, é representante e tal, e vai. Tá bom, então vamos lá para frente. Quem é e agora vamos a uma frase de reflexão. E eu vou passar a palavra pro Luiz Gouveia. Agora eu vou ter que achar essa frase de reflexão. No 4, na folha 4. 23, o decano do nosso programa, da OSE. Então tá. Olha só, e é uma frase bacana do nosso amigo Amilcar Del Chiaro Filho. O nome já é lindo. Raios de Sol. Ele fala assim, ó, raios de sol, né? Somente o amor e a educação poderão mudar a sociedade. O amor trará justiça social, as condições de dignidade para viver. Logicamente, é preciso reprimir o crime, é preciso afastar da sociedade os elementos nocivos, porém, essa repressão deve ser humana e não aviltante, humilhante e violenta. É preciso cuidar da infância marginalizada. Aliás, a infância deve ser prioridade de todos os que se interessam por uma sociedade mais humana e pacífica. Toda criança, ao nascer,
é um raio de sol, vindo ao mundo com uma mensagem de Deus aos homens. Depende de nós impedir que a mensagem de Deus trazida pelas crianças se percam nos charcos viciosos do mundo. Então, nosso amigo Amilcar Delchiaro Filho, no livro Lições de Sabedoria Universal. Muito bem. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br. Aliás, volto a dizer que está muito bem feito pelo Sr. Luiz Gouveia, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. E agora, caminhando já para o final, vamos fazer a nossa prece, né, de finalização do dia de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Aqui está, Pai, a nossa gratidão por mais uma realização que vós nos permitiu nesse dia de hoje. Permita, Pai, que nós possamos ter uma boa semana junto aos nossos amigos, aos nossos familiares, com os nossos pensamentos sempre voltados à prática do bem, no auxílio aos nossos semelhantes. E que nós possamos estar aqui na próxima semana, se assim vós nos permitir. Graças a Deus. Deus abençoe. Bom, então, Nilce, depois dessa prece, eu vou me despedindo aqui. Por quê? Porque o programa tem um limite e nós chegamos no limite. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a atenção dos nossos ouvintes, pedindo força, paz e amor. E dia 29, aniversário da rádio, 29 de março. Na realidade, aniversário é dia... É dia 4, mas vamos comemorar dia 29. É hoje. É. Hoje. É hoje. É hoje. 4 de abril. É hoje. É hoje, parabéns, né? Para o Web Rádio. É hoje. Tá bom? Então tá. Dia 29 estaremos aqui às 14 horas também. Então, felicidades a todos. Fiquem com Deus. É isso. E vamos nos despedindo também, agradecendo a nossa equipe. Nilce Pereira, a flor do nosso programa. Muito obrigada. Luiz Gouveia, pelos trabalhos junto conosco. Luiz Leite, diretor da rádio. E aos nossos queridos ouvintes, né, de todas as partes do mundo, aqui de perto de nós também, que nos acompanha, vai nos amparando com as suas boas energias e participando conosco. A esta equipe espiritual da USE que nos ampara, nos auxilia nesse trabalho. Que Deus e o nosso Senhor Jesus possa abençoar e iluminar a todos. E eu também vou me despedindo. Muito obrigada a todos pela atenção. Gouveia, Marcos Aleixo, Luiz Leite, nosso diretor. Muito obrigada a todos e que todos nós possamos ter uma boa Páscoa. Isso. Junto aos nossos familiares. E até a próxima semana. Um beijo. Felicidade. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.